Estamos diante de um novo paradigma na nossa sociedade, pois tivemos muitas mudanças a partir da metade do último século. Muito mudou e muito rápido, e essas mudanças se apresentam como um desafio ao analisar e estudar a sociedade. As mudanças atingem em cheio as ciências sociais, pois estas se veem diante de um novo mundo, com novas relações e movimentos. Surge a necessidade de novos conceitos, novas categorias, novas interpretações. O paradigma clássico, que fundava-se na reflexão sobre a sociedade nacional, passa agora a ser substituído por um novo paradigma, fundado na reflexão de uma sociedade não mais nacional, mas sim global, vista como um todo, mas também em suas partes. Isto, pois a sociedade nacional não dá conta, nem empírica, nem metodologicamente, ou historicamente e teoricamente, de toda esta nova realidade na qual nos inserimos hoje. Há alguns autores que acreditam que a globalização é a ciência dos processos globais e a globologia a ciência do sistema global. Outros acreditam que a globalização constitui todos os processos onde os povos são incorporados na sociedade global, e a globologia é uma força atuante no desenvolvimento da globalização. Dentro da reflexão sobre a sociedade global, os limites da ciência são ultrapassados. Mesmo que haja restrições nos aspectos, podemos perceber que qualquer análise envolve múltiplas ciências, como, por exemplo, a economia da sociedade global envolve também aspectos políticos, históricos, geográficos, demográficos, culturais e outros. Também a cultura global passa pela cultura da massa, a indústria, a mídia, as religiões e as línguas. As noções de espaço e tempo são de extrema relevância para todas as ciências sociais e estão sendo revolucionadas por desenvolvimentos científicos e tecnológicos incorporados pelos movimentos da sociedade globalizada. Há um tempo universal que comanda o tempo dos outros, ou seja, todos os tempos são globais, mas não há um tempo mundial. O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo. Resumindo, então, todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas e os lugares. A sociedade global como uma totalidade complexa e problemática, articulada e fragmentada, integrada e contraditória, reflete em questões sobre aspectos como espaço e tempo, sincronia e diacronia, micro e macro, singular e universal, individualismo e holismo, pequeno relato e grande relato. Como a sociedade global está sempre em processo e a globalização atinge pessoas, ideias, sociedades, nações e culturas, podemos perceber o contraponto globalização e diversidade. Daí o problema da diversidade, que implica aspectos empíricos, metodológicos, teóricos e epistemológicos. Alguns priorizam o saber local e outros priorizam o saber global. Há o conflito entre os que se preocupam com a diversidade, posicionando contra a globalização, e os que contrapõem o saber local ao saber global, falando em indigenização das classes sociais, contrapondo-se à ocidentalização. Portanto, é impossível imaginar a globalização sem a multiplicidade dos indivíduos, classes, tribos, nações e culturas. Todos se globalizam. Então, a sociedade global deve contemplar a diversidade e a globalidade, pois se constituem simultaneamente. Quando não acontece, a reflexão sobre a sociedade global se torna uma mera descrição.
Então eu estou aqui para falar as minhas contribuições da nossa atividade avaliativa do texto Globalização, o novo paradigma das ciências sociais. Eu vou iniciar falando do conceito de globalização encontrado no texto. A globalização pode ser definida como a intensificação das relações sociais. Então eu acho imprescindível trazer a nossa discussão as ferramentas tecnológicas, porque eu acredito que muito da intensificação dessas relações tecnológicas acontecem pela internet, pelas ferramentas tecnológicas que nos foram fornecidas, e é através disso que acontece muito da globalização. Essas informações quase instantâneas que nós ficamos sabendo, coisas que acontecem do outro lado do mundo, é através disso. Outra coisa que eu gostaria de falar é que sociedade nacional e sociedade global são sistemas diferentes. Embora nós vivemos também numa sociedade nacional, nós não podemos apenas transferir os conceitos que foram criados para ela para a sociedade global. E é aí que consiste a ideia principal do texto, que está na hora das ciências sociais trazerem um novo objeto para seus estudos, que seria a globalização. Por quê? Porque o que vem acontecendo? Vem se usando os conceitos, a estrutura que foi criada para a sociedade nacional para a sociedade global. Só que isso não vai funcionar, porque a sociedade global ela tende a ser ainda muito maior do que a sociedade nacional. Inclusive, conceitos que são usados na sociedade nacional acabam ficando incertos na globalização, como, por exemplo, a interdependência, imperialismo, Estado-nação. Por quê? Porque nós trabalhamos com todo, é um só. O autor, inclusive, fala que é uma sociedade só, abarcando várias sociedades. Então, a globalização cria injunções, estabelece parâmetros, anula e abre horizontes. O que isso significa? Que as ciências sociais não vão poder ficar se prendendo àqueles conceitos, àqueles paradigmas criados da sociedade nacional. É necessário mais estudos, então, para se criarem conceitos próprios da sociedade global, novos conceitos. É necessário abrir novos horizontes para assim criar novos paradigmas, então. Inclusive, ele fala no texto que, a partir disso, as ciências sociais são postas diante de um novo desafio. Os conceitos devem ser recriados, outros perdem-se e outros devem ser reformulados. Desde a Segunda Guerra Mundial, já há um crescente reconhecimento de que nós estamos vivendo em um mundo globalizado. Tá? E hoje também, o que dificulta o estudo então das ciências sociais na globalização? Que há muitas coisas que envolvem, não é apenas a junção dos estados nacionais, mas não é uma grande diversidade cultural, diferentes religiões, diferentes ideologias políticas, diferentes ideias. Então tudo isso deve ser rediscutido para criar então novos conceitos. A globalização ela implica desafios empíricos, metodológicos, teóricos e propriamente epistemológicos. Trata-se de uma realização, uma realidade em formação. Ou seja, por que ela é um paradigma tão emergente? Porque nós estamos vivendo isso. Nós não vamos viver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não. O nosso mundo está vivendo essa transformação, está vivendo essa globalização. Então, por isso que é tão importante que as ciências sociais estudem mais, aprofundem seus estudos e criem, então, uma nova estrutura, os novos conceitos. Até porque a globalização ela implica no desenvolvimento, então isso se torna ainda mais emergente. Quando a gente se fala em desenvolvimento social do mundo inteiro, se torna ainda mais preocupante. E para finalizar também, eu gostaria de dizer sobre uma ciência, né, que é citada no texto, a globologia. O autor fala que, assim como a sociologia estuda a estrutura social, a formação social, a globologia ela vem então, né, para estudar a dinâmica global. Ela se refere-se aos estudos da estrutura e processos do sistema mundo como um todo. Seriam essas as minhas colaborações, professor. Muito obrigada, então, e qualquer dúvida o senhor pode me procurar.
né, se ficou alguma dúvida em relação ao trabalho. Bom dia a todos! Para dar sequência e finalizarmos o nosso trabalho, devemos ressaltar que atualmente a sociedade deixa de ser totalmente local e passa a ser global, ou seja, seria a parte modernidade atual. Devido à rapidez como tudo acontece, a sociedade local não conseguiu acompanhar o ritmo das mudanças. Então, foi necessário transformações e inserção de novas ideias, projetos, estruturas, para poder acompanhar a evolução da sociedade sem deixar de lado as suas tradições, religiões, território, moeda, entre outras coisas. Sendo assim, a sociedade global apenas abarca a sociedade local, transformando-a em uma única sociedade, a chamada sociedade universal. Com o avanço das tecnologias, intensificaram as relações entre as pessoas de todo o mundo. Ou seja, acontecimentos que antes pertenciam a uma única sociedade, ou seja, restringido ao local, hoje são remodelados servindo de exemplo para todo o universo. Aí estou falando referente à parte de interconexão e interrelação do slide, que seria a chamada intercomunicação. Foi a mutação fundamental da sociedade, visto que, a partir dela, podemos internacionalizar a vida social e tivemos a mundialização econômica, através deste avanço colocando-se em evidência o sistema global. Entendemos que estamos envolvidos dentro de uma sociedade universal e que dentro dela existem várias sociedades locais, onde não há possibilidade de uma existir sem a outra. Por isso, a necessidade de novos conceitos, novas interpretações, para que a dialética entre o global e o local possa incorporar todos os povos com suas tradições, costumes, hábitos e história. Muito obrigada pela sua atenção. É isso.